E hoje nós vamos contar a história da Margarete Lages, ela que começou a confeccionar textos como uma forma de garantir uma renda extra, mas encontrou nessa arte uma maneira de evangelizar. Às vezes, é em meio às dificuldades que encontramos forças para superar os obstáculos da vida. Porém, é importante lembrar que tudo tem um propósito, que Deus nos coloca em situações para despertarmos o melhor que há em nós. É o caso da artista Margarete Lages, que produz artigos religiosos. Ela, que é natural do Rio de Janeiro, veio morar em Teresina ainda jovem. E foi aqui que ela começou a sua caminhada na Igreja Católica, inicialmente através de grupos de jovens. A artesã conta com detalhes sobre esse início. Assim que eu cheguei no Piauí, nós somos do Rio de Janeiro, meu pai é piauiense, de Barras. Aí eu comecei a frequentar a escola diocesana, e lá tinha um grupo jovem do diocesano. Aí eu fui ser encontrista, depois fui ser dirigente. Aí esse começou o mesmo processo de igreja. Antigamente eu não frequentava, né? Mas começou aí esse processo de igreja. Comecei a frequentar, indo geralmente no grupo jovem, né? Depois depois me casei, comecei a frequentar a igreja. Ela nunca tinha tido contato algum com artes manuais e foi depois de tantos anos, em meio à pandemia, que veio despertar para realizar esse trabalho, a produção de terços. Margarete relembra como surgiu esse interesse. Comecei a produção porque começou a pandemia e eu sou aposentada, eu ficava ajudando meu marido fazendo medalhas e troféus. Mas como eu não tinha uma renda minha, eu tinha que criar alguma coisa que eu pudesse fazer e ganhar alguma coisa, né? Aí comecei a olhar na internet texto, mas não sabia nada, não sabia serviço manual de nada. Aí um amigo do meu marido veio, o seu Écio, que ele trabalha vendendo texto, ele da Anjo da Paz, e aí começou fazendo esses textos e me ensinou, começou a fazer os textos. Eu comecei fazendo esses textos e desmanchando, desmanchando. E aí eu comecei a produzir para me vender. Eu fui aprendendo e desenvolvendo, né? Mandava as fotos, porque já que não tinha a pessoa para ficar todo tempo perto da pessoa por causa da pandemia, mandava as fotos via WhatsApp. Ele dizendo, não tá bom, desmancha, faz outro. Ele me deu todo o material de início, que eu também não tinha. Ele me deu todo o material. Eu fiz o material tudo para a confecção dos textos, todo o material ele me deu. Ela revela ainda quando foi o momento em que descobriu o verdadeiro sentido através da produção desse artigo religioso. O texto já diz que já está perto de Deus, né? E aí, quando a gente faz um texto, a gente vai meditando as palavras, as orações que um texto traz. Vai dando informações positivas, vai dando incentivo para a pessoa e sabendo como manusear um texto. E já vai fazendo coisa, já pensando já nas memorações de vibrações boas, né? A artesã, que antes só frequentava as missas, passou a ser propagadora da palavra de Deus, dando testemunho desse trabalho que incentiva a oração e, consequentemente, o fortalecimento da fé. Muito. Fortaleceu demais minha fé, porque o terço, eu presentei o terço, dou para as pessoas, às vezes vem a pessoa aqui em casa com dificuldade, com situação difícil, eu dou aquele terço, a pessoa já se sente mais próximo de Deus e com aquelas vibrações boas, né, que a pessoa traz num terço. Durante esses anos de produção dos terços, Dona Margarete não só vendeu, como também presenteou muitas pessoas, familiares, amigos, e essa atitude sempre trazia bons sentimentos. Geralmente as pessoas, quando eu dou o terço, a pessoa sente gratidão pelo terço e começa a produzir as rezas, né? Diante do terço, começar a rezar e aí obtém a graça, né? Ela revela também o que mudou na sua vida após dar início a essa produção manual religiosa. Eu tenho a gratidão de fazer uma coisa ligada a Deus. E eu gosto de ensinar minhas netinhas também
a rezar, ela vai vai contando as continhas comigo, vai, às vezes eu não enxergo direito, ela vai, ó, vovó é aqui, vovó é aqui, vovó é aqui. Aí vai me ensinando as coisas, vai me ajudando, vai me produzindo os textos, né? Fazendo os textos direitinho. E foi dessa forma que a artista Margarete encontrou para se manter mais perto de Deus, de Nossa Senhora e também manter próximos os seus entes queridos.